E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo do Planeta Humanas. Hoje a gente não tem especificamente uma aula, né? Eu trouxe um tema bem interessante para a gente discutir, que é esse que vocês já conseguem visualizar aí, ó. Pena de morte no Brasil, será que isso existe? A resposta, como vocês já devem saber, é sim. Existe pena de morte no Brasil. E sim, pode acreditar, não é pegadinha não, viu? Existe sim pena de morte no Brasil e eu vou explicar para vocês em quais situações é que uma pessoa pode ser condenada à morte. Fechou? Então, bora lá. Vamos direto ao nosso tema de hoje. E para a gente começar, eu quero falar um pouco com vocês sobre a nossa Constituição. Se você olhar lá a nossa Constituição, a vigente, no caso, né, de 1988, você vai ver lá no artigo 5º dela que o direito à vida é um direito inviolável, ou seja, é um direito resguardado e você não pode de forma alguma passar por cima dele. Mas então, Anderson, como é que você diz que pode haver sim pena de morte no Brasil se o direito à vida é um direito inviolável? Tá, o ponto é o seguinte, ó. Nesse mesmo artigo, no inciso 47, ele especifica o seguinte: não haverá alguns tipos de penas no nosso país. No Brasil não pode haver alguns tipos de pena. Dentre elas, a pena de morte. Então, poxa, você está reforçando aí que não pode existir pena de morte no Brasil. Sim, eu estou reforçando. Mas esse mesmo inciso 47, ele traz aí uma exceção, gente. Ele diz que não vai haver penas de morte, exceto em casos de guerra declarada. Então, nessa condição específica, pode sim haver penas de morte. E aí eu vou mostrar para vocês alguns casos que podem, né, dentro desse contexto aí de uma guerra declarada, a pessoa ser então condenada à morte. Antes de a gente chegar nesses casos específicos, bora ver aí onde é que essa questão da pena de morte está fundamentada. E essa fundamentação você vai encontrar aí, ó, no Decreto-Lei número 1001, de 21 de outubro de 1969. Nesse Decreto-Lei você vai encontrar o Código Penal Militar, que inclusive eu vou deixar o link do texto na íntegra para depois, se você quiser consultar, ver algumas coisas de forma mais específica, você vai lá e faz essa consulta, beleza? Então, nesse Decreto-Lei que eu citei aí, lá no artigo 55, ele fala quais são as principais penas que podem ocorrer nesse contexto aí, né, de guerra declarada, dependendo do que a pessoa faça, de que forma ela vai ser punida. E as penas são morte, tá aí, morte como eu falei para vocês, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício de posto, graduação, cargo ou função e, por último, reforma. São algumas das penas que podem se aplicar às pessoas nesse contexto aí específico. Trouxe aqui também uma observação que é importante a gente ter em vista antes de falar das situações específicas que podem então ocasionar uma pena de morte. Veja aí, em algumas situações específicas, um indivíduo ou grupo pode ser condenado à pena de morte. Vejam que eu falo de possibilidade. Essa questão de ser aplicada ou não a pena de morte vai depender um pouco da situação. E o indivíduo vai receber essa pena de morte se ele for julgado e sentenciado a uma pena em grau máximo. Então isso implica que para o mesmo crime o indivíduo pode ou não ser condenado à morte. Assim como ele pode ser condenado à morte, e isso, como eu disse, vai acontecer se a pena for aplicada em grau máximo, ele pode também, a depender do julgamento que ele recebe, receber outro tipo de pena, como aquelas que a gente viu anteriormente, né? Reclusão, detenção, enfim. Então pensem o seguinte, as situações que eu vou mostrar para vocês agora são situações que o indivíduo pode ser condenado à morte ou não. Nesse caso, ele vai ser sentenciado à morte se ele receber a pena em grau máximo. Fechou? Então, bora lá. Vamos ver aqui algumas situações específicas. O que as pessoas fazem no contexto de uma guerra declarada para elas poderem ser condenadas à morte. Os primeiros casos são esses aqui, ó. O artigo 355 do documento que eu citei para vocês diz que tomar o nacional armas contra o Brasil ou Estado aliado ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil pode sim ocasionar para ele aí uma sentença de morte. Basicamente, o que está nesse artigo 355 é um caso de traição, né? O indivíduo se voltar contra o seu país ou então contra países aliados. Nesse caso aí, ele pode sim receber a pena de morte. O artigo 357 diz: praticar o nacional o crime definido no artigo 142. E o artigo 142 fala a respeito da tentativa contra a soberania do Brasil. Se o cidadão, se o indivíduo tentar algo contra a soberania do seu país, ele pode sim então ser condenado à morte. Vamos ver mais algumas situações. No artigo 359 diz:
prestar ao nacional, ao inimigo, informação ou auxílio que lhe possa facilitar a ação militar. Poxa, não dá, né? Fornecer informação para auxiliar o inimigo é algo bem grave. E nesse caso aí também pode gerar uma pena de morte. O artigo 358 diz: entrar ao nacional em conluio, usar de violência ou ameaça, provocar tumulto ou desordem, com o fim de obrigar o comandante a não empreender ou acessar ação militar, a recuar ou render-se. Esse artigo fala basicamente de coagir um superior, né? Coagir um superior para algumas ações aí, como por exemplo, recuar, render-se, enfim. É também uma situação grave e pode ocasionar para o indivíduo aí essa pena de morte. Tem mais algumas situações, ó. Olha aqui o artigo 360. Esse fala que aliciar ao nacional algum militar a passar-se para o inimigo ou prestar-lhe auxílio para esse fim. Ou seja, né, aliciar um militar, aliciar um companheiro a passar para o outro lado, passar para o lado do inimigo. Também é uma questão bem grave se tratando aí de um contexto de guerra, né? O artigo 372 diz que render-se o comandante sem ter esgotado os recursos extremos de ação militar ou, em caso de capitulação, não se conduzir de acordo com o dever militar. Olha aí, o comandante também tem que ficar atento, né? Não pode se render sem esgotar as opções, né? Tem que ficar atento nisso daí também. Tem mais, viu? Olha mais alguns casos aqui. O artigo 365 fala: fugir o militar ou incitar a fuga em presença do inimigo. Olha aí, não pode ser covarde, viu? Tá na presença do inimigo, tem que lutar. Se fugir, não vai adiantar muita coisa não. Porque se for pego, né, pode então ser condenado à morte. Fugindo ou lutando, pode morrer de qualquer jeito, né? O artigo 394 diz: promover ou facilitar a libertação de prisioneiro de guerra sob guarda ou custódia de força nacional ou aliada. Dá pra ver que é uma situação bem grave também, né? Ter lá um prisioneiro de guerra, chegar e soltar esse indivíduo, facilitar a fuga dele, pode também custar a vida aí do soldado. E são só essas? Não, tem outras e outras situações que também podem ocasionar essa pena de morte aí para o indivíduo que está nesse contexto, né, de uma guerra. Como eu disse lá no início, eu vou deixar o link aí embaixo, aí se vocês tiverem interesse, podem consultar e ver quais são esses casos específicos que podem ocasionar essa pena aí para o indivíduo. Beleza? Agora, uma dúvida que possivelmente está aí na cabeça de vocês, né? Como é que é executada essa pena de morte? O que vai acontecer com o indivíduo? É uma injeção letal? É uma câmara de gás? Enfim, o que vai acontecer com ele? Eu trouxe também a resposta aqui para vocês. Ó. E essa resposta vocês encontram também nesse documento aí. Mais especificamente no artigo 56. E lá nesse artigo diz que a pena de morte é executada por fuzilamento. É a única maneira que pode ser executada essa pena de morte, no caso aí do Brasil. E a respeito do quando ela vai ser executada, isso vai depender. O artigo 57 diz que a sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo que passe em julgado ao presidente da República e não pode ser executada senão depois de 7 dias após a comunicação. Uma exceção a esse caso é quando a sentença é dada no contexto da zona de operações. Aí ela pode ser executada de imediato. Ah, mas por quê? Um dos argumentos que é colocado é que se isso for necessário para manter a ordem naquele ambiente, pode então essa pena ser executada de imediato, lá mesmo no contexto da zona de operações. Beleza? Então, é basicamente isso, gente. Tá aí explicado para vocês. Sim, existe pena de morte no Brasil, mas como você viu, ela só pode ser aplicada dentro de um contexto específico. Expliquei para vocês o contexto, expliquei aí também como é executada essa pena de morte, e agora você já tem ciência aí dessa questão. Se o Brasil entrar em guerra, cuidado. Cuidado com o que você vai fazer, ou melhor, com o que vamos fazer, né, nesse contexto, porque senão a gente mesmo pode cair nessa condição, né? E não caia. Melhor, que não haja guerra. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Quero só pedir a vocês que se você gostou dessa aula, tá gostando aí do conteúdo que eu tô trazendo no canal, deixa o like, por favor, porque isso ajuda muito esse canal a crescer. E também se inscreve aí, deixe sua inscrição, ativa o sininho, porque assim você vai ser notificado de todo vídeo novo, todo o conteúdo que eu trouxe aqui pro canal. Fechou? Então é isso, obrigado por assistir. A gente vai se vendo aí nos próximos conteúdos, nas próximas aulas. Até mais e aguardo vocês aí no próximo vídeo.